Deixa eu só apresentar rapidamente a Talíria. Todo mundo já conhece, né? Uma deputada muito conhecida. Ela é de Niterói, ela foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, foi eleita em 2020, foi eleita a primeira vez em 2018 com 107 mil votos, depois reeleita em 2022 com quase 200 mil votos, foi a terceira mais votada para a Câmara Federal e a mais votada da esquerda em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, com vocês aí, Talíria Petroni. Bem-vinda, Talíria, tudo bem? Olá, gente. Boa tarde. Bem-vinda. Como vocês estão? Bem-vinda, deputada. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Apesar do tema tão difícil, né? Verdade. Mas... Yara, só um pouquinho. A internet da Talíria está um pouquinho instável para vocês também? Só para a gente... Não, agora estabilizou, melhorou. Eu tá bom. Vocês bem. Massa. Maravilha. Eu vou vídeo da Anitta, então, pra gente. Toda essa mobilização que, graças a Deus, o Brasil está tendo em ajudar, se Deus quiser, tudo isso vai passar, e essas pessoas estarão em segurança, em felicidade novamente, de volta para as vidas. Mas é importante a gente não esquecer que quando a gente vota, a gente está decidindo quem vai cuidar dessas coisas para a gente. A gente está decidindo quem vai pegar o dinheiro que a gente paga de imposto e vai falar, esse dinheiro aqui a gente vai usar para prevenir que essas coisas aconteçam. A gente tem que ficar de olho. E os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas, eles não podem mais ser eleitos, gente, porque eles vão acabar com as nossas vidas. Agora a gente não vai ver, mas daqui a tantos anos a gente vê o retorno. Então é muito importante isso. Um beijo. Eu marquei aí, tentei marcar, né, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, mas eu sou bloqueada por ele, então por isso que eles não vão conseguir ver o @ aí, por conta de outras questões anteriores, né, ambientais e de natureza, que eu marquei e, enfim, fui bloqueada, e marquei o presidente do Senado e do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco. Então, porque se eu fosse marcar todos os deputados, senadores que têm uma conduta super ruim para a natureza, para o meio ambiente, seriam mais de 400. Tá aí, o recado da Anitta. Vamos ouvir a análise da deputada Talíria? Olha, que bom ter alguém com alcance da Anitta dizendo duas coisas muito importantes. Acho que uma é o papel da política, né? Num cenário de negação da política, a gente ter o entendimento da política como um instrumento de mudar a vida das pessoas. Não existe nada sem política. A própria tragédia dramática do Rio Grande do Sul, ela, lamentavelmente, tem uma relação estreita com decisões na política. Quando, por exemplo, lá no Congresso Nacional, a maioria, infelizmente, dos deputados decide, muitos, inclusive, do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, decide votar para que a gente tenha construções em APPs, em áreas de proteção permanente, que são justamente as áreas nos centros urbanos que fazem a contenção das enchentes. É uma decisão dentro da política que impacta no cotidiano da vida. Quando, infelizmente, se volta o marco temporal atingindo o que são os povos e comunidades tradicionais, que são os guardiões das florestas, com a possibilidade de ter produção em território, mineração, por exemplo, em territórios indígenas, isso tem a ver com a política. A política é o preço do pão, o preço do ônibus. E, infelizmente, dependendo do rumo político que se dá, que o povo escolhe, a gente tem ou o desmonte das nossas legislações ambientais, como a gente viu nos últimos anos, ou a boa política sendo feita, né? E essa dimensão, por fim, para a gente trocar aqui do cuidado que a Anitta traz. O papel do poder público é cuidar do seu povo, sabe? É cuidar, e cuidar do seu povo é também cuidar das florestas, é cuidar para não ter cidades completamente tomadas por concreto, é cuidar para ter plano de adaptação, é cuidar para ter uma rede de saúde capaz de dar conta de colapso climático. Então, na contramão do que eu estava ouvindo vocês, né, de figuras públicas que escolhem o caminho das mentiras,
das fake news, a gente tem, ainda bem, figuras como a Anitta trazendo a dimensão do cuidado e da necessidade de ocupar a política para a gente mudar a vida das pessoas para melhor, né? E evitar, prevenir catástrofes como essas. Muito bem. Yara e Aninha, vocês vão ficar aí ou vocês vão embora? Podemos ficar, fiquem aí. Vamos ficar, porque a Thalíria, né? Thalíria é diva. A Thalíria foi madrinha do Fashion Revolution, aqui em Brasília. É verdade. Exatamente. Assim, vamos ficar Maravilha. Assim. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para a Thalíria sobre fake news, que é um dos assuntos de hoje aqui da live. Eu até fiz aqui naveguei novamente aqui nas redes de alguns bolsonaristas. E, de fato, é um lado triste agora da tragédia, que enquanto o Brasil todo está se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul, enviar alimentos, você tem aí um grupo de bolsonaristas que está apostando em fake news, tentando politizar o máximo possível essa tragédia. Inclusive, estão nos Estados Unidos, né? O Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro estão lá nos Estados Unidos fazendo fake news de lá, em vez de estar no Brasil, em vez de ir lá para o Rio Grande do Sul ajudar, estão lá nos Estados Unidos inventando mentiras. Eu queria saber como você, Thalíria, lida com essa questão, como você pensa a questão das fake news, tem a ver também com a questão da regulamentação das redes, se você concorda com isso, como é que você vê essa questão? Primeiro, o bolsonarismo, mas em especial as figuras públicas bolsonaristas, são a pior coisa que há no Brasil. A gente viveu, nos últimos anos, a maior crise sanitária que as gerações vivas experimentaram. As famílias vivendo seus lutos. E a gente tinha um presidente da República negacionista, que negou a ciência, que demorou a fazer a vacina chegar para o povo, que fez negócio com vacina e que debochou da vida do povo, né? Fingindo falta de ar, rindo em rede nacional, enquanto as pessoas viviam a dor de perder um ente querido num momento sanitário dramático. Eu estou relembrando a pandemia, porque foi nesse mesmo momento que a gente teve dinheiro público indo para os gabinetes do ódio, né? Para fortalecer fake news que dificultaram que a gente tivesse soluções mais efetivas durante essa crise sanitária no Brasil. E a mesma coisa agora, a gente tem um drama que aí, gente, assim, quando uma pessoa perde a sua casa, perde sua memória, seu vínculo com seu território, vê a sua cidade ficar imersa debaixo d'água, amigos que desapareceram, que só vão ser encontrados depois que a água baixar. Isso não é de esquerda. A solução para essa situação não tem a ver com esquerda, com direita, tem a ver com quem defende a nossa humanidade, sabe? E ver figuras públicas bolsonaristas nesse momento dramático, que é a maior tragédia climática que o Brasil já vivenciou, que infelizmente, se continuar do jeito que está, não vai ser a única. Ver os bolsonaristas inventando mentiras, isso é algo inadmissível na democracia. Por isso que eu acho que a nossa tarefa nesse momento do Brasil e nas nossas cidades também é entender que ainda precisamos ter toda a energia para enterrar de vez o bolsonarismo que é antipovo, que é antidemocracia. E no Congresso Nacional isso passa, sem a menor dúvida, pela regulamentação das plataformas. Tudo é regulamentado, né? Por que as plataformas não podem ser regulamentadas? Enfrentar, então, o lobby das grandes empresas das plataformas é fundamental, porque não há democracia possível com fake news que ganham um alcance inimaginável e que tem consequências concretas para a vida das pessoas, né? A pandemia e agora, com as enchentes do Rio Grande do Sul, isso só evidencia a necessidade de a gente regulamentar as plataformas, porque isso sim é democratizar efetivamente a comunicação no Brasil. E garantir a democracia, né? Thalíria, queria te fazer uma pergunta também, voltando à questão das enchentes no Rio Grande do Sul, essa grande tragédia. Como sempre ocorre em grandes crises, as mulheres sofrem, às vezes, em dobro, triplo, às vezes de formas incontáveis mais, né?
Então, já há notícias de casos de abuso, de estupro nos abrigos, foi preciso entrar com abrigamento separado para tentar evitar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa realidade das mulheres gaúchas, das mulheres brasileiras em situações trágicas, dramáticas de crise como essa que o Rio Grande do Sul está vivendo. Eu acho que, infelizmente, quando a gente tem dramas como esse, a gente que é mulher, em especial as mulheres das periferias, das áreas já muito vulnerabilizadas, são as mais impactadas, né? Quando a gente pensa o próprio cenário climático, eu coordeno o grupo de trabalho sobre clima na Câmara de Deputadas e Deputados. E a gente procura trazer muito a dimensão de gênero e raça, porque quando você pensa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul expressa um evento extremo, né? Choveu muito num curto espaço de tempo, e isso tem a ver com um momento que a gente vive de aquecimento global, né? Na verdade, de emergência climática. Óbvio que a tragédia tem a ver com política urbana também, mas a gente pode falar sobre isso depois. E aí, se você pensa, quando o ciclo de alimentos, de produção de alimentos é alterado. A gente tem, no Brasil, 11 milhões de mulheres mães solo. Quando tem alteração na oferta de alimento para essa família, é essa mulher que vai ser impactada. Quando a gente teve um cenário dramático das filas do osso, da pelanca, no governo Bolsonaro, a gente olhava para essas mulheres das filas do osso e da pelanca, nos caminhões, eram as mulheres, em especial as mulheres negras. E agora também, né, as mulheres cuidam das suas famílias. Em geral, o trabalho do cuidado nas famílias ele é muito concentrado, infelizmente, nas costas de quem é mulher. Você pensa uma tragédia como essa, você imagina uma mãe de uma pessoa com deficiência, de um filho autista, de uma pessoa que precisa usar cadeira de rodas, às vezes uma mulher que cuida de um idoso e cuida de um bebê. São essas mulheres que vão estar triplamente impactadas quando você precisa se deslocar de casa para ir para um abrigo, você precisa ficar em cima de um telhado, e para além de uma desigualdade brutal de gênero que tem na violência sexual, uma das suas expressões mais agudas, que até nesse momento de dor, isso se expressa nos abrigos, lamentavelmente. Então, não tem como pensar nada no Brasil sem pensar a dimensão de gênero e raça, no meu entendimento. Você não pensa orçamento público sem pensar gênero e raça, desenvolvimento econômico sem pensar os impactos desiguais que isso chega em determinadas mulheres. E está sendo assim na tragédia agora também, né? E isso é um alerta para a gente também pensar o futuro, né? Pensar soluções para essas situações, como a crise climática, desde prevenção, mitigação, adaptação. A gente precisa ter bem nítidos indicadores de gênero e raça para não errar o caminho, né? Felizmente, é duro ver as mães, as mulheres nessa situação no Rio Grande do Sul e em momentos duros como esse. Líria, eu queria trazer esse tweet aqui do Gustavo Gayer, que é lá o deputado bolsonarista do PL de Goiás. Ele, olha a postagem que ele fez. E a melhor coisa que esse governo pode fazer pelo povo do Rio Grande do Sul é sair do caminho e deixar o povo se ajudar. E esse é uma das camadas desse discurso, né, de fake news, de dizer que o Estado não é necessário. Eu queria que você falasse um pouco sobre o perigo dessa aliança, eu chamo de polishop da desgraça. Sabe? Não é só isso, é isso também, né? Todas essas camadas do que a gente está vivenciando hoje. E como é que você encara esse desafio da gente enfrentar essa extrema-direita bolsonarista? Eu acho que primeiro a gente ter certeza do tamanho da vitória eleitoral com a eleição do presidente Lula. A gente viveu 7 anos de derretimento da nossa democracia. E as últimas eleições foram as mais importantes das nossas vidas. E embora a gente não tenha tido uma vitória contundente, social, política, o bolsonarismo ainda é uma força política muito forte na sociedade, né? A extrema-direita ainda está muito organizada. Essa tragédia do Rio Grande do Sul mostra da importância da gente ter tirado a extrema-direita do Estado.
do controle do Estado brasileiro. Já foram 50 bilhões destinados para o Rio Grande do Sul, para a área assistencial. Hoje são quase 1.000 agentes da Polícia Federal se somando aos esforços de garantir a segurança no Estado. A gente tem antecipação de restrição de imposto de renda, de Bolsa Família, medidas de crédito para os pequenos comerciantes. Então, tem uma série de medidas que foram feitas de forma muito rápida pelo governo federal que mostram a importância da gente ter um governo. A gente tem um governo que é um governo que se pauta na ciência e nos direitos do povo, né, com todas as contradições e dificuldades que a gente sabe que a gente vem enfrentando na reconstrução do Brasil. E isso nos coloca também numa responsabilidade com a outra ponta, né? Que é, ao mesmo tempo que a gente teve essa vitória eleitoral, que isso se mostra cada dia mais importante para o futuro do Brasil, a gente ainda precisa de um esforço muito grande para derrotar a extrema-direita nos municípios, também no nosso país, para desconstruir, inclusive, os temas que são usados para a extrema-direita crescer nos territórios, do populismo penal, temas que são usados por esses setores mesmo para ganhar espaço na sociedade. Assim. Essa ainda é uma tarefa fundamental para a democracia brasileira, derrotar a extrema-direita para avançar no nosso país. A extrema-direita, infelizmente, ela é um empecilho ao desenvolvimento do Brasil. No momento em que as famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos, a perda de toda a sua memória, da sua vida inteira, com o maior evento climático e que tem a ver com política urbana também, né, naquele estado, a gente tem bolsonarista escolhendo fazer fake news, escolhendo contar mentira, ao invés de se somar a um esforço do Brasil de reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Isso mostra que a gente tem que enterrar o bolsonarismo no Brasil e essa é a principal tarefa que a gente tem ainda nesse momento. Thalíria, vou fazer uma pergunta sobre outro assunto, sobre o assassinato da Marielle e sobre a milícia no Rio de Janeiro. Ontem a gente viu uma novidade, a Procuradoria-Geral da República indiciou os irmãos Brazão e mais aquele delegado lá, o Rivaldo, e prendeu um assessor do Brazão, né, do Chiquinho Brazão, e prendeu mais uma pessoa. A notícia diz que a PGR, no indiciamento, ela indicou que um dos motivos para o assassinato da Marielle teria sido para intimidar o PSOL do Rio de Janeiro. É isso que está no texto do indiciamento. Aí eu queria saber como você viu agora o indiciamento dos irmãos Brazão. Um deles é deputado federal, ou seja, um colega seu aí. Você tem a participação do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Lá o Rivaldo Barbosa. E como você está vendo e como o partido como um todo leu esse processo, está interpretando esse processo? Olha, Miguel, a gente precisa ter uma força-tarefa para enfrentar de forma muito contundente as milícias no estado do Rio de Janeiro e nos outros 15 estados em que a gente já identifica, conforme relatório do próprio Ministério dos Direitos Humanos, a organização de grupos milicianos. E quando a gente aterriza aqui no nosso estado, a gente vê que, por exemplo, na capital, a gente tem quase 60% do território dominado por milícias. E a grande questão é que a milícia ela é também um Estado. A milícia não é uma força paralela, uma força... A milícia não sobrevive sem o Estado. A milícia precisa de um papel político, né, de um braço político, de um braço econômico, de um braço armado. Ela nasce dentro do Estado, ela elege vereadores, deputados, representantes das milícias, presidentes, senadores. E por isso a importância. No Rio, a gente não consegue dissociar política de crime. Crime e política se associam no Rio de Janeiro
de uma maneira promíscua e muito perigosa. E a execução de Marielle, ela é a expressão um pouco desse estado de coisas em que o crime governa no Rio de Janeiro há tanto tempo, né? E ela traz para a gente não só uma dimensão da gente seguir lutando por justiça. Eu era muito amiga da Mari, né? A Marielle, eu fui vereadora aqui de Niterói, Marielle da capital, juntas, a gente era muito amiga. Então, não só é um luto, uma dor, mas também foram 6 anos de espera. E a gente só conseguiu avançar porque, de fato, mais uma vez, a gente conseguiu tirar a extrema-direita do poder e passamos também um governo federal que se somou ao judiciário para ajudar a avançar nas investigações. Mas veja, olha a gravidade do que está colocado. Um deputado federal, que não é meu colega, porque eu não posso ter colega miliciano, um deputado federal eleito, acusado de mandar executar uma vereadora, um ex-deputado estadual, membro do Tribunal de Contas do Estado, e um delegado de polícia, um ex-chefe da Polícia Civil. Isso é de uma gravidade. Você tem todas as esferas do Estado brasileiro envolvidas numa execução política. Então, não tem tarefa mais importante também nesse momento do que a gente não aproveitar, né? Mas a gente olhar para a execução de Marielle, para o que se mostrou evidente, né, na sociedade, né, e enfrentar contundentemente as milícias. A gente apresentou lá em Brasília uma PEC, que a gente está intitulando a PEC contra as milícias, que é para garantir que na Constituição brasileira a gente possa ter a possibilidade de federalizar crimes de milícia, que hoje não tá colocado, né? Tirar do Estado, onde a milícia acontece, onde e garantir uma independência das investigações, poderia a gente já ter tido há mais tempo a solução do caso da execução política de Marielle Franco. E o pessoal, como o pessoal entra nisso, né? A gente precisa refundar o Rio de Janeiro. E a gente faz parte de um campo político que tem insistido nisso, insistido na necessidade de a gente construir futuro para as nossas cidades, do nosso estado. E por isso o pessoal também é alvo das milícias do Rio de Janeiro. Eu hoje ando com escolta, com carro blindado, porque foi identificado uma ameaça no âmbito das milícias. E a gente entende que o pessoal hoje é um defensor muito grande da democracia e também do avanço do nosso Estado para marcos mais democráticos, sabe? Com dignidade para o nosso povo. E por isso somos alvo, né? A questão da defesa também de um outro modelo de segurança pública e de olhar como Marielle olhava para as pessoas que moram nas favelas do nosso Estado com cuidado, né? Entendendo que as pessoas são parte da cidade. Isso, sem dúvida, faz de nós alvo. Mas também é o que faz a gente estar na política nesse momento. Então, a gente espera que se concluam as investigações do caso Marielle Franco e Anderson o mais breve possível, mas que não pare por aí. Que todos os membros do Estado brasileiro tenham coragem para enfrentar contundentemente as milícias, porque não há democracia no nosso Estado, aqui no Rio, enquanto a milícia governar como governa hoje. Muito bem. Yara, eu tenho mais uma pergunta para a Talíria sobre Niterói. Uma coincidência, eu estou morando em Niterói já tem uns 2 anos. A melhor cidade do Brasil. Eu adoro essa cidade. A Talíria, ela é pré-candidata à Prefeitura de Niterói. Aí eu queria fazer a pergunta, Talíria, por que você decidiu ser pré-candidata à Prefeitura de Niterói? Qual é a sua plataforma? Você sabe, tem 2 candidatos muito fortes, o Rodrigo Neves, que é o pré-candidato pelo PDT, ele já foi prefeito 2 vezes em Niterói, e você tem o Carlos Jordi, que é um bolsonarista também, um cara com muito voto na extrema-direita, ele é líder de oposição. Como você pretende se posicionar? Como você responde às observações de que você pode estar dividindo o voto antibolsonarista? Como você está se posicionando? Então, Miguel, eu não acordei um dia e falei, opa, hoje eu quero ser prefeita. Acordei um belo dia, olhei no espelho e resolvi ser prefeita.
isso faz parte da construção que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Eu fui a vereadora mais votada da cidade, fui eleita deputada federal com mais de 100 mil votos, agora com quase 200 mil votos. Inclusive, enquanto eu dobro a minha votação, o deputado federal Carlos Jordi tem uma drástica redução do seu número de votos. Em Niterói, a gente teve praticamente o mesmo número de votos. E nas pesquisas, ao contrário do que se afirma, a gente está ali aparecendo um empate técnico em muitas das pesquisas. E por que a decisão dessa pré-candidatura, né, que a gente vem conversando há algum tempo? Niterói está estagnada. E se tem algo que pode fazer Niterói andar para trás, é a estagnação. Não é possível que a gente tope aqui na cidade, onde o Lula foi vitorioso desde o primeiro turno, sabe? Foi na única cidade da região metropolitana em que Lula foi vitorioso desde o primeiro turno. Aliás, é importante dizer que é o nosso campo que esteve com Lula desde sempre, né? Enfrentando o golpe contra Dilma. A gente também esteve com Lula desde o primeiro turno, porque entendeu que aquelas eram as eleições mais importantes das nossas vidas. E hoje eu sou a única deputada federal de Lula na cidade de Niterói. E entendo que Niterói está estagnada, como eu dizia. A gente já foi referência em saúde da família e hoje a saúde está terrível. A gente tem falta de transparência nas filas para exames, para cirurgias. A gente tem, lamentavelmente, falta de medicamentos, de médicos. A gente tem 3 mil crianças fora da escola com um orçamento de quase 7 bilhões. O prefeito Axel não construiu, nesses últimos anos, nenhuma escola, não entregou nenhuma escola. A gente tem 2 CIEPs na cidade, que são CIEPs municipalizados e que funcionam como centros recreativos. Isso com 3 mil crianças fora da escola. A gente tem quase 40% das pessoas morando em áreas precárias. Eu fui, Miguel, na comunidade da Boa Vista e eu conheci a dona Norma. Dona Norma, a casa dela foi condenada em 2010 e ela precisou voltar para a casa dela porque ela não tem onde morar. Imagina uma chuva forte, o que vai acontecer com a dona Norma. Eu fui na igrejinha, e lá na igrejinha, Miguel, as pessoas têm que pular um esgoto para poder entrar na casa. Então, essa estagnação, e há um sentimento de insatisfação com uma cidade que está andando para trás, ela é o prato cheio para a extrema-direita se apresentar como saída para a cidade. E eu não vejo outra saída senão a gente ir para o segundo turno, e acho que esse é o cenário que é mais provável na cidade, para aí sim, tirando a extrema-direita do jogo, fazer com o Rodrigo Neves a discussão sobre cidade, né? Sobre a gente desapropriar casas para poder ter escola, a gente fazer os CIEPs funcionarem como escola, a gente ter mais 80 equipes de médico de família para universalizar o acesso à atenção primária. A gente pode, por exemplo, pegar os 35 mil imóveis vazios e transformar em moradia popular. A prefeitura mandou para a Câmara Municipal uma lei urbanística que é mais prédio subindo, a cidade já enche, já está engarrafada. Eu estou falando tudo isso porque, assim, a estagnação, que é hoje o estágio em que Niterói está, ela é a possibilidade de andar para trás. E nós não podemos deixar Niterói andar para trás. Niterói é uma cidade que pode andar para frente, que tem essa possibilidade, e olhando para o futuro que a gente colocou nossa candidatura à disposição. Hoje a gente já trouxe o PSB, tem parte do Partido dos Trabalhadores que está nos apoiando, e tem um movimento comunitário que está também se somando com muita força à campanha, que eu não tenho a menor dúvida, a pré-campanha, né, que eu não tenho a menor dúvida, que é a possibilidade de enterrar de vez o bolsonarismo e construir futuro, né, uma cidade que volte a cuidar das pessoas. Maravilha. Yara, Aninha, eu vou encerrar a entrevista aqui com a Thalíria, combinei com ela meia hora, então já me despeço da Thalíria. Obrigado pela entrevista, Thalíria. Muito obrigado mesmo. Tchau, gente. Thalíria, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, valeu.